Olá, me chamo Beatriz Cristina, graduanda em fase de conclusão do curso de Letras na Faculdade de Pitágoras do Maranhão e apresentarei a presente pesquisa intitulada A Literatura de Monteiro Lobato com contribuição para a formação de novos leitores na educação básica, com orientação do professor José Neres. A situação problema que norteia essa pesquisa monográfica é a seguinte: Qual a importância da literatura de Monteiro Lobato para a formação de novos leitores na educação básica? Buscou-se, como objetivo geral, apresentar a importância da leitura na educação básica, a importância da literatura de Monteiro Lobato na educação básica e expor a sua trajetória na literatura infantil, compreendê-la e assim através de um breve histórico. Os objetivos específicos são demonstrar as contribuições de Monteiro Lobato e a sua forma revolucionária dentro da literatura infantil. Entender o contato da literatura de Monteiro Lobato desde a tenra idade para a aquisição do senso crítico e a formação de princípios, descrever também a significância da literatura lobatiana como forma de recurso e incentivo para a construção do leitor. Capítulo 1. As contribuições e inovações trazidas por Monteiro Lobato para a literatura infantil. O capítulo 1 vai discorrer sobre a realidade social da criança do século XVI e da criança de hoje. Segundo Ares, 1981, página 17, fala o seguinte: até por volta do século XII, a arte medieval desconhecia a infância ou não tentava representá-la. É difícil crer que essa ausência se devesse à incompetência ou à falta de habilidade. O que acontece? Durante muito tempo, a criança ela não era vista como um membro participativo. A arte ela mostra isso, que na Idade Média se desconhecia a criança, a infância, e a criança ela era vista como um adulto em miniatura. Quando ela já se tornava independente da sua mãe, ela era inserida ao mundo dos adultos, participava junto com o adulto as tradições populares, como escutar histórias, escutar narrativas de contadores de histórias e entre outras coisas. Então a criança ela trilhava o caminho que o adulto trilhava. Como a família era a principal responsável pela educação da criança. E quando se falava em relação à leitura, a hierarquia era quem ditava, pois quando a criança da nobreza lia contos, ouvia clássicos, enquanto a criança de baixa renda liam lendas. Somente a partir do século XVIII, esse conceito de criança muda. E aí a criança ela passa a ser considerada como um ser diferente do adulto, com as suas necessidades, com as suas características próprias de criança. E aí ela é considerada socialmente como um ser totalmente diferenciado dos adultos. Nesse mesmo século, a literatura infantil ela começa a dar seus primeiros passos, primeiramente na França e depois para a Inglaterra. E o seu surgimento de escritas para as crianças tinha apenas uma finalidade, que era transmitir pequenas lições. Porque por mais que as crianças não eram vistas como crianças, elas ainda eram consideradas pequenos adultos. Então, os livros escritos para as crianças, mas eram livros de cunho que apresentavam um caráter moral, um caráter didático para as crianças.
uns livros que transmitiam lições para, assim, a vida das crianças. No final do século XVII é que começaram a ser escritas histórias apropriadas à infância, como contos, fábulas, e com essa transformação da literatura popular em uma literatura voltada mais para a infância, tivemos Charles Perrault, que foi um dos nomes mais importantes nessa participação. Segundo Cardemador, em 1987, página 33, faz a seguinte afirmação: no século XVII, o francês Charles Perrault, criador de Cinderela Chapeuzinho Vermelho, coleta contos e lendas da Idade Média e adaptados, constituindo os chamados contos de fada. Então, Charles Perrault ele foi o responsável por essa transformação, por essa transformação da literatura popular para uma literatura voltada mais para a infância. Entre outros nomes importantes, também tiveram uma participação dentro da literatura. Já no Brasil, o aparecimento da literatura infantil começa entre o fim do século XIX e começo do século XX. Surge, então, em mente de que se necessitava de uma literatura nacional própria para as crianças brasileiras. E aí, inicialmente, essa literatura ela era utilizada apenas no âmbito escolar, na disciplina de língua portuguesa, e somente ela era utilizada como material didático. Porém, com a chegada de um revolucionário que mudou totalmente esse cenário, que foi José Bento Monteiro Lobato, 1982 a 1948. Com a sua chegada, mudou todo esse cenário, sendo assim um divisor de águas dentro da literatura brasileira infantil. Monteiro Lobato vivenciou várias transformações ao longo da sua vida, econômicas, políticas, intelectuais, sociais, científicas, culturais, e no decorrer da sua vida, com toda essa bagagem que ele vivenciou, ele levou isso para dentro dos seus livros. No Natal de 1920, ele criou o seu grande sucesso, que se chama A Menina do Narizinho Arrebentado. Segundo Silva 2009, página 117, diz que falar em literatura brasileira é falar em Monteiro Lobato, escritor que ultrapassou as fronteiras do Brasil, conquistando popularidade junto ao público leitor latino-americano, ainda no início dos anos 40. Mais do que isso, falar em escrever, traduzir, editar, distribuir livros neste país é falar em Monteiro Lobato, homem ímpar cujo maior empenho estava em mudar a face arcaica do Brasil, em trazer o país para a modernidade. Foi ele quem cunhou a célebre frase: um país se faz de homens e livros. Então, falar em Monteiro Lobato, sem dúvida, falar em literatura brasileira, sem dúvida, é lembrar de Monteiro Lobato, um homem que se destacou entre tantas literaturas, um homem que trouxe uma literatura totalmente diferenciada das outras, trazia verdade dentro das suas histórias, sempre visando construir alternativas para se conseguir um melhoramento no nosso país, um novo Brasil, um novo cenário, e assim divertir as crianças, melhorar a condição de vida da população das crianças, melhorar ser conscientes dos nossos problemas, divertir as nossas crianças, mas ao mesmo tempo torná-los conscientes, educando-os e também capacitando-os, para assim estarem preparados para os problemas que irão enfrentar. A literatura literária na educação básica, a importância do ato de ler.
O primeiro contato com o livro deve ser feito ainda na infância. Mesmo que a criança ainda não saiba ler, mas o hábito dela ter um livro em mãos, o hábito dela folhear um livro, dela olhar as suas ilustrações, os seus desenhos, é de extrema importância para a formação de um futuro leitor. E geralmente essa iniciativa parte da família. Porém, essa iniciativa ela deve ser continuada dentro das nossas escolas. Ela deve ser percebida pelos nossos educandos, de que a literatura ela é primordial para assim a construção de um novo leitor, de que a literatura é primordial, ela é capaz de transformar o mundo em que vivemos. Inserir a leitura na vida da criança é fazer com que o conhecimento seja ampliado, gerando novas descobertas, aprimorando o seu processo de aprendizagem, aprimorando o seu vocabulário. De acordo com Bentley e Zellan, 1992, página 29, diz assim: a literatura deve estar em conexão com o interesse intrínseco ou com o valor daquilo que é lido. A leitura nunca deve ser feita ou concebida como um exercício. Apresentar a literatura para nossas crianças, ainda na infância, de forma prazerosa, de forma que elas tenham a capacidade de imaginar, de se divertir, de se aventurar, de ter assim uma leitura prazerosa, mas não uma leitura obrigatória. A criança tem um vínculo maior com o livro, que gosta de ouvir os adultos contarem as histórias. Essa criança será um futuro leitor assíduo, pois tudo que um livro infantil carrega é o que a criança busca. E nós devemos continuar assim essa curiosidade pelo livro. Segundo Balde 2009, página 8, diz o seguinte: é preciso alimentar a imaginação de nossos alunos, a compartilhar leituras com eles e oferecer-lhes experiências de fruição para que descubram os encantos da literatura como forma de arte que possibilita conhecerem melhor a si mesmo, ao mundo, aos que os cercam, para que se tornem pessoas mais sensíveis, mais críticas e mais criativas. A literatura é indispensável. Nós precisamos alimentar os nossos alunos com a literatura, com a leitura. É por meio dela, da literatura, que nós tornaremos os nossos alunos pessoas mais críticas, pessoas mais sensíveis, pessoas mais criativas e com ela capazes de interpretar as suas diferentes emoções, as suas situações e assim escolher um caminho a ser trilhado. É através dela, é através da literatura que a criança ela consegue criar condições para o seu desenvolvimento intelectual e assim a formação de seus princípios individuais. Muneverk, 2010, página 24, diz o seguinte: a literatura é importante para o desenvolvimento da criatividade e do emocional infantil. Quando as crianças ouvem histórias, passam a visualizar de forma mais clara sentimentos que têm em relação ao mundo. As histórias trabalham problemas existenciais típicos da infância, como medo, sentimentos de inveja, de carinho, curiosidade, dor, perda, além de ensinar infinitos assuntos que com o tempo terá mais significado para elas. Então, a literatura, ela traz tudo isso. Ela traz o que as crianças irão presenciar ao decorrer das suas vidas. E quando elas têm já isso em mente, elas terão mais facilidade em presenciar isso tudo. Todos esses problemas, tudo isso que as crianças passam. Trabalhar a leitura literária implica em momentos prazerosos
incluindo assim as contações de história. O último capítulo fala sobre a literatura e os novos leitores. A literatura de Monteiro Lobato como base na formação dos nossos pequenos leitores. Formar crianças, ainda hoje, é um desafio na realidade das escolas. De acordo com Overbook, 1984, página 31, fala: saber ler é ser capaz de extrair a essência da mensagem escrita e, por essa forma, participar da vida intelectual de toda a humanidade. A literatura de Monteiro Lobato é um grande incentivo para a construção de leitores. É capaz de extrair essa essência através da sua escrita. Caracteriza-se por ter uma leitura atrativa, recheada de aventuras para fazer o pequeno leitor ter conhecimento. Azevedo, 1996, fala: quero fazer livros para as crianças morar, não para ler e jogar fora, mas morar como eu morei no Robinson Crusoe. Escreveu Lobato em uma carta escrita a Godofredo. Então esse era o principal incentivo que o Monteiro Lobato tinha ao realizar os seus livros. Se importar com o que as crianças pensavam. Fazer as crianças lerem seus livros, não apenas ler e jogar fora, mas morar dentro dos seus livros, com os seus personagens, acreditando assim que poderia mudar esse cenário. Uma literatura diferenciada que, além de proporcionar uma leitura significativa, aprimora a nossa geração de leitores. O que podemos observar ao longo dos capítulos é que nós podemos que a literatura de Monteiro Lobato sim, bastante importante para a aquisição, para a formação de novos leitores. É evidente que ele foi um homem preocupado com a realidade e as questões que o nosso país estava passando. Ao mesmo tempo que ele divertia as nossas crianças, ele trazia essa realidade que o nosso país enfrentava. Então, a literatura de Monteiro Lobato ela é bastante eficaz e bastante contribuinte para a formação de novos leitores na educação básica. Porque é lá na educação básica que nós, como professores, temos como desafio, como compromisso, fazer os nossos alunos a criar, a despertar o interesse, a utilizar a obra desse grande autor. Nós iremos ajudar a formação humana das crianças. A sua literatura é uma fonte repleta de emoções, de sensações, de imaginações que tocam a criança, fazendo-a imaginar e sonhar. E assim, Monteiro Lobato conseguiu contribuir de forma significativa através da sua literatura para, assim, formação de novos leitores. A sua realidade vivenciada de diferentes formas, mas contribuindo para, assim, a formação de novos leitores. Então, essa pesquisa, ela foi... Diante disso, nós refletimos que a literatura de Monteiro Lobato, ela é importante como contribuição para, assim, formação de novos leitores na educação básica. E que nós, professores, temos como objetivo, temos como uma forma de ajudar os nossos alunos, levando as suas obras para dentro da nossa sala de aula, apresentando as obras desse grande autor para as nossas crianças. Então, para finalizar, queria agradecer por esse momento. Até mais.